assunto é com Murilo Rocha. Olá, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Olha, eu confesso que até tentei sair desse assunto, mas não tem jeito, né? O assunto é o calor mesmo. Esse calor intenso e imenso que vem fazendo aí nos últimos dias. É pelo menos a quarta onda de calor que a gente enfrenta aqui em Minas Gerais neste segundo semestre, né? Com temperaturas acima do previsto. Vejam só no segundo semestre é pelo menos a quarta onda de calor. E lendo e ouvindo especialistas falar nesses últimos dias, a preocupação, e aí é o assunto desse nosso debate, essa nossa conversa aqui de hoje, é o seguinte: vamos ter que nos preparar para essa realidade, né, dessas ondas de calor daqui para frente. Infelizmente, né, é uma notícia bastante ruim, porque não é aquela coisa de gostar ou não de calor, né? Eu adoro calor, mas é um calor acima do normal, né? Acima das médias normais. E, ao que tudo indica, independentemente dos fenômenos El Niño, Laninha, que já estão previstos, inclusive, para o ano que vem, né? Independentemente destes fenômenos, há expectativa mundial que essas ondas de calor fiquem mais frequentes. Por exemplo, elas não ocorriam com grande frequência no primeiro semestre aqui no hemisfério sul, mas agora já é uma realidade, né? A previsão aí desse impacto aí do El Niño pelo menos até abril do ano que vem no hemisfério sul. Ou seja, se essas altas temperaturas eram sempre registradas aqui no hemisfério sul, geralmente no segundo semestre, como eu disse, este ano já a quarta onda de calor, a partir do ano que vem e talvez daqui para frente, né, ela também vai invadir aí o primeiro semestre, né? Essas ondas de calor com recorde de temperatura, com temperatura acima dos 35 graus, acima de 35 graus aqui, Belo Horizonte, Minas Gerais. Isso pode ocorrer já no ano que vem, também até abril, se estendendo até abril, essas altas temperaturas. Isso impacta em tudo, né? Impacta na nossa saúde, impacta na qualidade de vida. E aqui uma coisa bem prática, né? Na última terça-feira à noite, a Copasa, que é a companhia de saneamento, abastecimento aqui de Minas Gerais, soltou um alerta falando que com este calorão, uma coisa óbvia, o consumo de água aumentou em 20%, né? Havia aumentado o consumo de água em 20%, podendo acarretar em desabastecimento ou cortes aí no fornecimento de água durante esse período para algumas regiões do estado. Imaginem só, com esse calorão, a gente ainda sofrer apagão aí no abastecimento de água. Foi um alerta que a Copasa enviou em razão do aumento do consumo de 20% de água nesses dias de muito calor. É óbvio, né? Muito calor, as pessoas tomam mais banho, bebem mais água, enfim, utilizam mais a água de uma forma geral. E é essa hora, gente, aí quando eu falo de se preparar para os próximos anos, aí é mudar hábitos mesmo, drasticamente, se é que a gente quer ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Desde grandes ações de políticas públicas, né? Repensar como são os tipos dos nossos edifícios, questão de arborização, ventilação, todas essas grandes questões, até questões pequenas mesmo, por exemplo, como o uso da água. É uma questão que a gente sempre fala e a gente vem de absurdos. Até hoje tem gente aqui em Belo Horizonte, né? No interior nem se fala, é uma prática muito comum, mas aqui em Belo Horizonte, que ainda limpa a calçada com água, né? Que ainda você vê lá com a mangueirinha do lado de fora da casa ou do prédio, né? O que é um comportamento que não é nada sustentável, né? Já bem reprovável, né? O ideal é você passar a vassoura mesmo, e sinto muito para aquela poeira, é isso mesmo, né? Não dá para ficar desperdiçando água lavando calçada. É um hábito antigo, né? Esses hábitos que são enraizados no nosso comportamento das pessoas mais antigas, quando não havia essa preocupação, talvez, com a água, né? De ficar aquele uso ali indiscriminado da água. Por exemplo, peguei um exemplo básico, né? Da vida pessoal, né? Logicamente, há comportamentos que gastam muito mais água do ponto de vista coletivo e público, mas esse comportamento individual. Mas é preocupante esses alertas, né? Que têm sido feitos aí sobre a permanência e o aumento da frequência dessas ondas de calor. Basta ver, gente,
Por exemplo, essa última onda de calor, a previsão é que na semana passada falava-se que ela ia chegar até terça-feira. Agora, já vivemos ontem um dia super quente e a previsão de pelo menos até o sábado temos temperaturas acima das dos últimos dias, né? Ou seja, podemos bater 38, 39 graus aqui em Belo Horizonte. Então, e esse impacto para a saúde nem se fala, né? A gente está registrando aí aumento aí de problemas respiratórios, insolação, desidratação, porque está com uma característica bem específica esse calor também, que é a questão da falta de umidade. Eu estava outro dia escutando um especialista falar, que ele comentando que o calor úmido, aquele bem tradicional de janeiro, né? Aquele calor que a gente sai na rua, a roupa já fica toda encharcada. Quem, né, já foi ao Rio de Janeiro, Belém do Pará, são cidades onde essa umidade é muito alta, esse calor é bem característico. Eles falando que este calor faz menos mal à saúde do que esse calor que a gente está vivendo agora. É um calor seco, né, de baixa umidade do ar. Se tiver 38 graus com umidade, é menos danoso que 38 graus sem umidade. E quando eu falo danoso é para o sistema, né, para o corpo humano como um todo, né? A umidade alivia aí um tanto, mesmo dando aquela sensação às vezes pior, né, que a roupa fica colada no corpo, aquela coisa meio melada assim. Apesar disso, ainda é melhor, é mais saudável aquele calor úmido que esse calor aí, esse efeito de air fryer, né? Que os especialistas falaram que a gente dá a impressão que a gente tá torrando, né? Queimando dentro de um micro-ondas, né? Ele é mais danoso aí à nossa saúde que o calor úmido, né? E eu fiquei escutando vocês falando das manchetes aí, né? A questão a Mariana até brincou aqui falando da sauna de aula, né? É uma questão grave que tem que se pensar, né? Nos estudantes. Na minha época tinha um ventiladorzinho lá rodando ali, mas não tínhamos também essas altas temperaturas com tanta frequência, né? E a gente assoava bicas ali depois do intervalo, né? Às vezes você corria, jogava uma bola, voltava para a sala ali, aquele ventilador não dava conta. Agora, sem ventilador ainda e salas muito abafadas, né? Realmente esse efeito preocupante aí da sauna de aula é uma coisa que merece atenção aí do pessoal da área de educação e saúde pública. É isso, Lucas, Luciana.